Olá, Renato Sampaio. Eu sou Ivan Moriá, sou musicoterapeuta formado pela UFMG e mestre em neurociências também pela UFMG. Trabalho com musicoterapia há mais ou menos 3 anos em uma instituição que é o CERSAM, Centro de Referência em Saúde Mental, onde eu faço oficinas, faço práticas e também faço a musicoterapia com os usuários que estão lá. E, em sua grande maioria, são usuários que são portadores de algum sofrimento mental. Dentre eles, alguns transtornos psiquiátricos, transtornos depressivos e também pessoas que estejam nesse sofrimento e não tenham um diagnóstico específico. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a musicoterapia, PICS e saúde mental. Gostaria que você se apresentasse, Renato. Então, olá, Ivan, olá a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Renato Sampaio, eu sou musicoterapeuta, doutor em neurociências, sou professor desde 2010 da Universidade Federal de Minas Gerais, né, onde eu atuo tanto na graduação em música, com habilitação em musicoterapia, quanto nos programas de pós-graduação em música e no programa de pós-graduação em neurociências. E sou musicoterapeuta, esse ano eu estou completando 25 anos já de formado, de prática clínica. Tenho uma experiência na área de saúde mental, principalmente com crianças e adolescentes, né, e também com outros campos, digamos assim, de atuação profissional como musicoterapeuta, mas aqui a gente vai conversar um pouquinho mais ligado a essa área de saúde mental mesmo, né? Sim. Eu acho que a gente podia começar a falar um pouco sobre as diferenciações entre musicoterapia, utilização da música, na saúde, música de um modo geral, assim. Queria que você falasse um pouco, Renato, essa diferenciação para a gente iniciar a nossa conversa. Tá joia. Então, acho que é importante a gente pensar que a música ela é um fenômeno humano, né? Ela é algo que o ser humano faz, né? E isso faz parte da parte de conhecimentos, das habilidades de todo ser humano. A música está presente em todas as culturas que tem notícia, né? A música ela está presente desde muito antigamente, né? Assim, a gente tem instrumentos musicais datados aí de mais ou menos 35 mil anos, né? Então já se mostra que a existência da música na humanidade já está presente há bastante tempo. Além disso, a gente pode pensar que as práticas de música e saúde, práticas de música e cura, né, elas também estão presentes na humanidade há muito tempo. Quando a gente pensa nas práticas de saúde atuais, né, de um certo modo, todas elas são originárias dos rituais de encantamento e cura, né, do que muitas vezes é chamado de práticas xamânicas, né, ou de práticas mágico-religiosas, né, que envolviam muitas vezes as práticas musicais. Porém, ao longo da história da humanidade, e principalmente quando a gente pensa em termos de história ocidental, a gente vai ter uma diferenciação dessas práticas que se mantém mais dentro desse perfil mágico, religioso, espiritual, para práticas que vão cada vez mais ganhando um campo de conhecimento, vão construindo um campo de conhecimento científico, vão criando um outro tipo de prática que se diferencia dessa prática tão espiritual, né? E nesse sentido, a musicoterapia ela se estabelece como um campo de conhecimento e como um campo de prática profissional bem específico, né? No início na primeira metade do século XX, mais especificamente, né? E onde começam também a surgir as primeiras formações universitárias de musicoterapia. Então, na década de 40, né, já começam alguns cursos de universitários, ou seja, de formação em nível superior, né, nos Estados Unidos, logo depois na Europa, depois aqui na América Latina. No Brasil, a gente tem cursos de formação de musicoterapeutas em nível superior, ou seja, bacharelado, desde o iniciozinho da década de 1970. Então a gente já tem quase 50 anos, né, aí de formação de musicoterapeutas no Brasil a partir de cursos de nível superior.
Mas além dessa diferenciação, digamos, enquanto uma construção de um campo de conhecimento científico e um campo de prática profissional específico, existe também a perspectiva de que nem tudo que promove saúde, que faz bem para as pessoas, é exatamente terapia. A terapia é um tipo de trabalho que pode ser feito para promover saúde, né, para potencializar a saúde da outra pessoa, né, do nosso paciente, do nosso cliente, do nosso usuário, enfim, da pessoa que vai receber o processo terapêutico e É, vai vivenciar o processo terapêutico. E nesse sentido, existem muitas práticas de música e promoção de saúde, né? E dentro delas a musicoterapia como um campo específico. Então, musicoterapia é uma prática profissional que tem uma teoria própria, tem uma metodologia própria, né, tem um campo de conhecimento, ela tem uma formação universitária de promoção de saúde por meio de experiências musicais. Mas, além disso, existem diversos outros campos de práticas de música e promoção de saúde que não se enquadram como musicoterapia, que não seriam denominados de musicoterapia, mas são igualmente válidos, logicamente. falando em musicoterapia, é muito interessante a gente pensar que dentro da musicoterapia também a gente pode pensar em duas concepções, né? Uma concepção mais voltada ao modelo médico, ou seja, aquele Uhum, musicoterapeuta que está é, voltado mesmo em um hospital, trabalhando em conjunto ali com outros profissionais, visando ali uma melhora em alguma questão daquele indivíduo. Mas também tem um uhum. modelo não médico da musicoterapia, que é o que a gente vai conversar um pouquinho mais, que está muito atrelada às PICs. E, Isso. e falando um pouco sobre as PICs, eu percebo que a musicoterapia ela pode estar um pouco mais enquadrada no I do PICs, que é da integração, né? Isso. Correto. Por que que eu percebo isso? Porque a prática da musicoterapia, ela promove essa integração das habilidades das pessoas, ou seja, tem aquela questão, mas eu não sei tocar um instrumento, mas eu não consigo, eu não sei manejar esse instrumento, e então não vou fazer musicoterapia. Não. A musicoterapia, ela abrange as potencialidades, né, de qualquer sujeito que esteja participando daquele momento, e eu vejo assim que essa integração em saúde mental é muito positiva, uma vez Com que certeza. esses usuários às vezes são muito marginalizados, às vezes não são incentivados a demonstrar a sua subjetividade. E em musicoterapia é o momento de expressar essa subjetividade das pessoas que estejam participando. E eu acho que Uhum. quando a gente se fala em saúde mental, a gente precisa falar um pouco da subjetividade, né? Porque expressar nossa subjetividade a gente consegue lidar melhor e entender melhor os processos que estão acontecendo, enfim. Eu percebo, assim, nessa prática profissional, né, trabalhando nessa instituição de saúde mental, o quão importante a musicoterapia é para alguns usuários que frequentam, como um momento que eles se reconhecem como um indivíduo capaz de fazer algo e tem um resultado esteticamente positivo, porque o musicoterapeuta, como um condutor da experiência musical, consegue promover essa subjetividade aparecer de uma maneira harmônica, de uma maneira interessante, né? Ivan, eu queria completar, eu acho que duas ideias que você trouxe aí que são bastante interessantes. A primeira é assim, que você fala que a pessoa, eu não sei tocar um instrumento, eu nunca estudei música, então será que musicoterapia poderia ser útil para mim? Né? A gente considera em musicoterapia, né, que o musicoterapeuta, logicamente, tem que saber música, ele tem que saber tocar, tem que saber cantar, tem que saber teoria musical, etc. Mas aquela pessoa que vai passar pelo processo terapêutico, que vai ser o paciente, o usuário, o cliente, enfim, depende muito do tipo de instituição onde você está, do tipo de abordagem que você trabalha, né? Vai receber eventualmente nomes diferentes e vai ter perfis diferentes. Essa pessoa ou esse grupo não necessariamente precisa ter uma formação musical, né? No sentido de saber tocar o instrumento, saber cantar. Por quê? Porque a gente acredita que a música
ela é uma habilidade natural de todo ser humano, né? Todo ser humano tem um potencial musical. Ele nasce com uma habilidade de fazer música enquanto potencial, né? E na verdade a gente já nasce, né? E estudos aí feitos com bebezinhos pequenos, né? Muito, sim, dias, semanas de vida mostram que já estão presentes ali com dias, semanas de vida algumas habilidades que a gente consideraria como habilidades musicais, por exemplo, discriminação de som grave e agudo, localização de fonte sonora, discriminação do som da voz de outros sons, digamos assim, outros ruídos ambientais e outras várias características, né, que são características presentes dentro da prática musical. Todos nós já nascemos com esse potencial e, logicamente, a gente vai desenvolver esse potencial musical a partir da nossa experiência no mundo, né? A partir da nossa experiência numa determinada cultura. Por isso que a música de uma cultura é diferente da música de outra cultura, né? Mas todos os seres humanos eles têm o potencial de fazer música e, na verdade, existem alguns autores até que falam que a gente não é homo sapiens, a gente poderia ser chamado de homo músicos também, né? Porque todos os seres humanos, a princípio, teriam potencial, nascem com esse potencial para fazer música. Logicamente, alguns têm mais oportunidade de desenvolver isso do que outros. Então, aquela história de que música é um dom para poucos, isso não existe, isso é uma inverdade, né? Isso é uma coisa de você tentar privilegiar alguns em detrimento dos outros. E se a gente está falando, inclusive, de direitos humanos, né? Aqui num evento que está falando de direitos humanos, música faz parte o acesso à música e a possibilidade de se desenvolver musicalmente deveria ser um direito garantido também para todos os seres humanos, uma vez que todos os seres humanos têm potencial para se desenvolver musicalmente, né? Então isso é uma coisa importante, né? Digamos assim, o musicoterapeuta precisa saber música, mas o paciente, né, o cliente, o usuário, enfim, o nome que essa pessoa que vai receber o processo terapêutico vai vivenciar o processo terapêutico, ela não precisa saber música no sentido de uma educação musical formal. Embora a gente vá considerar que ela sabe sim, né, porque ela vivenciou a música no seu dia a dia, dentro da sua comunidade, dentro da sua cultura. E a outra questão importante que você disse é essa questão da integração, né? A gente muitas vezes fala em musicoterapia que a gente pensa no ser humano como um ser biopsicossocial e espiritual, né? E aí biopsicossocial e espiritual assim, tudo junto, sem hífen nem nada, tudo junto mesmo, uma palavra só grande mesmo, justamente para poder pensar nessa coisa dessa postura de integração, não bio mais psico, né? Bio ou psico, não, é tudo junto, é corpo-mente, né? É tudo realmente integrado. Então, quando você tem um efeito psíquico, na verdade você também tem um efeito físico, você também tem um efeito social, porque são essas quatro dimensões e você mexe numa coisa, você está mexendo em tudo, na verdade. Sim. Muito interessante você falando isso, Renato. Me fez lembrar também, marcando novamente aquela diferenciação entre musicoterapia e a música na saúde, e que isso é o que está mais conhecido hoje, Uhum, que são as práticas musicais, tanto em rituais de cura, quanto em meditações, utilizando música, enfim. Eu fico uhum, pensando sobre os efeitos benéficos da música para a saúde, que é uhum, justa que a música ela quando a gente escuta, quando a gente toca junto com um amigo, a gente percebe esses efeitos. E quando estamos também, por exemplo, em um ritual de cura, a música envolto de música, esses efeitos são percebidos. Mas eu acho que sim, o principal a diferenciação para o musicoterapeuta é como propor alguma metodologia para alcançar esses efeitos, e não os efeitos isso. serem uma resposta àquele estímulo. Então, o Uhum, musicoterapeuta como um mediador para alcançar esses efeitos benéficos que a uhum. gente sabe que existem, né? Sim, certamente. Assim, o musicoterapeuta ele é um profissional treinado, né? Por isso ele precisa de uma formação específica para poder propor, organizar, conduzir, mediar essa experiência musical do paciente, de modo que possa haver uma transformação ali
que potencialize a saúde dessa pessoa, que promova a saúde dessa pessoa. Eventualmente uma reabilitação, eventualmente o desenvolvimento de uma habilidade, ou a gente pensar no desenvolvimento integral aí dessa pessoa, como a gente falou, biopsicossocial espiritual. E isso é uma prática intencional. O musicoterapeuta ele vai ter um arsenal, digamos assim, de metodologias, de técnicas que fazem parte desse corpo de conhecimento científico, né, que foi sendo construído ali ao longo de muitos anos, mas se constitui de uma forma mais organizada na primeira metade do século XX, para que a gente possa justamente fazer essa intervenção, poder fazer essa condução, poder levar essa pessoa a ter esse tipo de experiência musical cuja intenção dessa prática é justamente a promoção de saúde, né? Então, isso realmente é um diferencial da musicoterapia de outras práticas, né? Onde por exemplo, dentro de uma meditação com música, né? A música, logicamente, é muito útil, ela pode ser muito importante para esse processo de bem-estar, para esse processo de autoconhecimento que surge de uma meditação, né? E com certeza isso pode ajudar a pessoa a promover saúde. Mas talvez aí precise a gente falar de um outro aspecto, que é o seguinte: para ser terapia, a gente precisa ter um enquadre, né, de ter uma pessoa que está treinada para ser o terapeuta, né, que vai ser o musicoterapeuta, que é alguém que fez uma formação, que é alguém que passou por um desenvolvimento, ele estudou, ele se desenvolveu para fazer aquilo, e aquela outra pessoa que vai, digamos assim, passar por esse processo terapêutico, né, receber essa ajuda do terapeuta para melhorar, para otimizar, para potencializar aí a sua saúde. Então, terapia é sempre uma relação entre duas pessoas, no mínimo, né? Aquela que precisa de ajuda para melhorar a sua saúde e aquela que está apta a ajudar o outro, né? Então, autoterapia não existe. Existe autoajuda, existe autocura, mas autoterapia não, porque terapia, por definição, já precisa de pelo menos duas pessoas, né? Então a gente está falando aí de um processo que ele tem algumas características específicas. A gente fala, inclusive, quando eu acabei de mencionar o termo processo, então a terapia é algo que acontece ao longo do tempo, não é apenas um encontro, né? Não é apenas uma experiência. Existe um processo terapêutico que você tem um momento de avaliação inicial, né, de compreensão diagnóstica dessa pessoa, você traça um plano de trabalho, você desenvolve ali as experiências, né, e você tem um percurso de atendimento terapêutico, de tempos em tempos você reavalia para ver se você alcançou ou não o objetivo terapêutico que foi traçado lá atrás. Então, enfim, existe um processo, né? Então, isso também faz parte de uma definição do que é terapia, né? E, portanto, muita coisa que pode ser música para a promoção de saúde, pode ser música para bem-estar, pode ser música para o desenvolvimento da pessoa, vai ficar de fora, porque não se encaixa nesse contexto que a gente está chamando aqui de terapia. Falando um pouco sobre esse processo, eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência que eu profissional, que Uhum, eu me deparei com um grande desafio em relação a esse processo, que nessa instituição que eu trabalho, alguns usuários, eles ficam bastante tempo e eu consigo desenvolver esse processo com eles. Mas uhum, outros têm momentos pontuais, eles vão participando da musicoterapia e depois de um ano voltam, ou seja, esse uhum, processo fica interrompido de uma certa uhum, forma. Então, em musicoterapia na saúde mental, o que eu percebi? Que em alguns momentos tem que ser uma intervenção pontual, como se fosse uma uhum, espécie de plantão. Estou ali uhum, disponível para acolher aquela situação naquele momento e, a partir daquela sessão, pensar em propostas que a pessoa consiga lembrar do que ela experienciou na musicoterapia, mas não necessariamente voltar no próximo dia, porque, por ser um serviço de porta aberta, voltado aí à luta antimanicomial, ou seja, a nossa proposta é não fechar o serviço, mas sim abrir e o pessoal explorar a cidade, não ficarem ali apenas. Eu vejo é, essa diferenciação assim. E agora, pensando assim em musicoterapeutas no nosso país, que eu conheço assim, a musicoterapia atende várias pessoas de determinadas condições e os musicoterapeutas
a cada vez mais estão ocupando mais espaços, né? Conheço Sim. musicoterapeuta que é gerente de CAPS, musicoterapeutas que trabalham também com idosos de Alzheimer, mas também tem o que o mais forte, ao meu ver, no Brasil é com as crianças com algum distúrbio do neurodesenvolvimento. Será que é correto dizer dessa forma? É, a gente não tem um levantamento preciso para a gente poder afirmar isso assim categoricamente é assim, mas pela impressão que a gente tem, né, pelo que a gente vê, né, dos movimentos dentro das associações de musicoterapia, que cada estado, né, no Brasil tem a sua. Então a gente tem, por exemplo, aqui em Minas Gerais a gente tem uma associação, o pessoal de São Paulo tem outra, o pessoal da Bahia tem outra, o pessoal do Rio Grande do Sul tem outra, enfim, cada estado tem a sua associação e a gente tem a União Brasileira das Associações de Musicoterapia também. E aí o que a gente percebe nesse movimento nos estados e na UBAN é que existem algumas áreas de prática musicoterapêutica no Brasil que elas estão realmente mais em evidência, tem mais gente, digamos assim, dentro dessas práticas, né? Uma delas é certamente essa de trabalho com crianças, com alterações do desenvolvimento, digamos assim, né? E aí, aliás, um outro conceito importante que a gente tem visto aí cada vez mais nos últimos anos, né? Muitas vezes a gente está deixando de falar, por exemplo, de autismo enquanto um transtorno do desenvolvimento, né? E autismo já está sendo muito falado enquanto uma característica de neurodiversidade. É uma pessoa que tem um desenvolvimento diferente, uma pessoa que tem um percurso de desenvolvimento, inclusive de sistema nervoso, né, diferente, por isso ela é neurodiversa em relação ao neurotípico, que seria aquele que teria o desenvolvimento típico. Então tem muita gente trabalhando com crianças e adolescentes aí nesse quadro de neurodiversidade, não só com autismo, que é a minha especialidade, mas tem outras também, né, diversos deficiência intelectual, deficiência física, diversas outras condições que podem acometer o desenvolvimento humano. Tem muita gente trabalhando com idosos e tem muita gente trabalhando nessa área de saúde mental. Então serão, digamos assim, os três principais campos que a gente tem de musicoterapia no Brasil, mas fora isso, tem diversos outros. Tem muita gente trabalhando com musicoterapia empresarial, tem muita gente trabalhando com musicoterapia dentro de escolas, tem muita gente trabalhando com musicoterapia dentro de hospitais, né? Isso é uma prática que tem crescido cada vez mais, né? Então, antes era às vezes muito restrito a pacientes, né, oncológicos, né, pessoas com câncer, mas hoje a gente tem, por exemplo, muita gente trabalhando com cuidados paliativos, muita gente trabalhando com pacientes cardíacos, muita gente trabalhando com pacientes com diversas condições aí de saúde, né, pelo Brasil afora, apesar dessas três talvez serem as mais a que tem mais gente trabalhando, a que são mais conhecidas, né? E uma coisa importante também, você falou, né, de musicoterapeuta, que você trabalha num CERSAM, né, que seria em outras partes do Brasil o equivalente ao CAPS, e tem até musicoterapeutas gerentes de CAPS, etc. A gente, como musicoterapeuta, a gente está inserido no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, e também no Sistema Único de Assistência Social. Né? Existem já diversos documentos tanto do Ministério da Saúde quanto, né, da parte de assistência social, que reconhecem o papel do musicoterapeuta e atribuem um lugar do trabalho do musicoterapeuta dentro tanto do SUS quanto do SUAS. Sim. Né? Então, só para poder fazer dar um exemplo aqui, esse ano agora, 2021, a gente já está comemorando 10 anos da resolução número 17 do Conselho Nacional de Assistência Social, que coloca o musicoterapeuta como um dos profissionais habilitados a atender tanto na atenção básica em saúde, em assistência social, quanto na média complexidade, quanto na alta complexidade. Assim como dentro do SUS, por exemplo, a gente também pode estar atendendo na atenção básica, na média complexidade e na alta complexidade, né? Além de, logicamente, de serviço saúde complementar, consultório particular e outras coisas do tipo também. Sim. Falando um pouquinho agora sobre a saúde mental, um nome muito conhecido no nosso país é a Anísio da Silveira, uma Sim, psiquiatra que marcou a história aí da luta antimanicomial
claramente buscando novas estratégias para tratar, para trabalhar com esses usuários. E um dos Uhum. primeiros musicoterapeutas no nosso país foi a Ruth Parames, né, na década de Isso, 50, que estava nessa isso. equipe da Anísia Silveira. É, E é, eu percebo assim que por ser uma prática tão bacana, uma prática tão integrativa, né, que está na Pix, dentro aí das Pix, é muito interessante a gente pensar o quão importante a musicoterapia faz em ocupar esses espaços, né? E na história do nosso país está nessa equipe da Anísio da Silveira. Eu fico feliz de ter essa lembrança e de ter essa recordação, porque para mim é uma grande referência, né? Tanto a Anísio quanto toda aquela equipe e aquele movimento que ela trouxe da Itália, do Franco Basaglia, enfim, muitas referências que começaram ali, mais ou menos na década de 50, e hoje estamos aqui falando sobre um pouquinho disso, né? eu acho que o que a gente vive hoje no Brasil é um desdobramento de diversas coisas que aconteceram lá para trás, né? Sem dúvida alguma, Anísio da Silveira foi uma pessoa extremamente importante na saúde mental brasileira, né? Nos atendimentos, na atenção à saúde mental brasileira, quando ela luta, por exemplo, contra um tratamento muito voltado para uma questão médica orgânica, né? Então ela fala que, por exemplo, ela é contrária à lobotomia e tenta alcançar outros tipos de terapia, outros tipos de formas de tratamento para aquelas pessoas que estavam ali institucionalizadas, né? E aí, logicamente, dentro desse processo, ela acaba desenvolvendo todo um trabalho que depois tem uma proximidade aí com a psicologia analítica de Jung, e nesse percurso, nessa equipe que ela vai formando, a gente tem a contratação da Ruth Parames como a primeira musicoterapeuta contratada oficialmente com o título de musicoterapeuta no Brasil, né? Fazendo já parte da equipe da Anísio da Silveira. Então acho que isso é muito legal também, no sentido de que a musicoterapia como profissão no Brasil, ela já nasce enquanto saúde pública e já nasce nesse movimento de um certo modo integrativo, né? Ou seja, tentando se deslocar um pouco desse pensamento tão arraigado no modelo médico de saúde. Sim, Nada contra, mas existe uma outra perspectiva, uma outra forma de se pensar e de sim. se atuar também. E, seguindo a linha de pensamento da reforma psiquiátrica, é justamente esse o modelo, né? É, é tentar manejar aquela situação sem depender unicamente de uma medicação ou de uma intervenção médica. E a gente Uhum, consegue ver assim resultados, a gente consegue ver algum, algumas coisas que são possíveis de manejar sem o medicamento e a musicoterapia consegue manejar uhum, naquela situação. Eu percebo uhum. isso muito na minha. Vou compartilhar um pouquinho sobre minha Pois não. experiência em Uhum, saúde mental, que em alguns momentos, vamos supor, uma crise psiquiátrica, a primeiro pensamento é vamos dar um medicamento para tentar apaziguar aquele sujeito e tudo mais. Mas na minha prática, eu já percebi esse certo apaziguamento dentro da sessão de musicoterapia, e isso é é muito interessante, né? A gente consegue quando a gente consegue vislumbrar esses possíveis resultados, né? Não posso chamar de resultado, mas efeitos que consegue perceber, eu consigo ver que o nosso caminho como terapeuta e visando o tratamento, visando a promoção da saúde, sem a necessidade dos medicamentos, é, é o que a gente mais vê na nossa prática profissional enfim. Eu falei um pouquinho sobre o que eu vejo com os pacientes que eu atendo, e você consegue perceber isso com os seus pacientes? Agora falando um pouco do neurodesenvolvimento? uhum. Com certeza, né? Eu acho que um dos grandes potenciais da música é a possibilidade da gente compartilhar essa experiência com o outro, né? Eu brinco que assim que
pro bem e pro mal, o ouvido não tem pálpebra, né? Então a música está no ambiente, ela chega na pessoa e afeta a pessoa de alguma forma. Algumas vezes a gente percebe isso de um modo mais consciente, algumas vezes a gente está sendo afetado por aquilo que está rolando ali no nosso ambiente de uma forma que a gente não percebe, né? Mas está nos afetando e está modificando a forma da gente ser no mundo, né? Naquele lugar portanto, as nossas ações ali dentro daquele local. Então, o que, que acontece? Quando, através da música, né, por meio dessa experiência musical compartilhada, e aí manejando, o musicoterapeuta manejando esses elementos musicais, por exemplo, a questão da pulsação, a questão do ritmo, né, é uma forma extremamente poderosa de fazer com que as pessoas tenham empatia, de fazer com que as pessoas entrem em contato, elas interajam, elas consigam, digamos assim, se mover juntas dentro daquela experiência musical. E isso é muito importante quando a gente está falando de saúde mental, tanto de adulto quanto de criança. Né? Se a gente pensa num paciente ali, num usuário de CAPS, né, de Sersan, que, por exemplo, uma pessoa que tem ali um transtorno do tipo psicótico, né, ela tem uma dificuldade de estar em contato com outra pessoa e por meio da música ela consegue restaurar essa possibilidade de estar com o outro na experiência, ter uma experiência compartilhada com essa pessoa. No caso de pessoas com autismo, é a mesma coisa, né? Você tem uma das principais características do autismo é justamente essa dificuldade de se relacionar com o outro, né? De estar em interação com o outro, de processar o que está acontecendo com você mesmo e ao seu redor, né? Sem aquilo ser tão assoberbador. E aí, né, muitas vezes, né, como pelo menos da forma como eu entendo o autismo, aí a partir das neurociências, muito uma questão cognitiva mesmo, né? Você tem um processamento cognitivo que não dá conta de tanto estímulo que você recebe, e aí por isso muitas vezes essa medida do flap de mão, do meneio de corpo, ou seja, de todos essas atitudes, essas ações que a pessoa autista desenvolve, como uma forma de controlar o que está acontecendo com ela. Ela se autoestimula para controlar o que está acontecendo com ela. Porém, quando a gente consegue ter uma experiência musical compartilhada, né, que pode ser prazerosa, que pode ser vivenciada como um compartilhamento com o outro, estar no mundo com o outro de uma forma prazerosa, você consegue diminuir um pouco desse isolamento. Né? Assim, muitas vezes, eu já vi assim, como eu sou professor universitário, né, e aí eu estou atendendo, estagiários às vezes atendendo junto comigo, né, alunos de graduação, às vezes até a gente grava a sessão para poder mostrar para a família, coisas do tipo. Né, eu lembro de vários estagiários, às vezes várias familiares, assim, às vezes falarem coisas do tipo, nossa, parece que ele esqueceu que ele é autista. Né? Por quê? Porque naquele momento a experiência musical está promovendo esse encontro com o outro, está favorecendo esse encontro com o outro de uma forma mais saudável. Né? E é isso que a gente busca. Né? A gente busca estar com o outro de uma forma que seja boa para mim, que seja boa para o outro e seja boa para a gente viver nesse mundo. Né? E isso é um potencial muito grande da musicoterapia, né? Desde que, lógico, utilizado de modo adequado, porque também a experiência musical pode ser iatrogênica, ela pode ser utilizada com uma boa intenção, mas ter um efeito ruim para aquela pessoa. E Né? isso acontece muito, né? Assim, quando a música é utilizada de maneira não intencional, Uhum, em um ambiente médico, um ambiente hospitalar, um ambiente que as pessoas estão ali para se desenvolver alguma dificuldade, eu percebo uhum, que a música ela pode também desembocar para esse lado que acaba sendo pior a experiência daquele sujeito estar naquele ambiente com um estímulo musical uhum, inadequado para uhum, aquele sujeito e adequado para um outro sujeito. Então, enquanto musicoterapeuta, eu me deparo sempre com essa questão que igual você falou, que o ouvido não tem pálpebras, né? uhum, Então, a pessoa que está naquele ambiente ela vai receber aquele estímulo musical e às vezes ele não vai ser positivo para aquela pessoa. sim. Isso eu percebo assim que de vez em quando acontece, vou contar aqui um pouquinho, Uhum, quando
alguém, na melhor das intenções, liga um rádio no último volume no pátio para o pessoal passar o tempo, para aliviar um pouco aquela modorra. E o que eu percebo? Às vezes, duas pessoas estão adorando aquela experiência musical, dançando, cantando a música favorita. Mas algumas pessoas acabam se isolando, acabam ficando ainda mais afastadas daquele contato social, daquela situação, por causa desse estímulo. Aí eu, trazendo um pouco para a musicoterapia, é a responsabilidade, né, que nós, musicoterapeutas, temos de proporcionar essas experiências musicais que não necessariamente é um estilo musical ou uma música específica, mas a experiência musical ser acolhedora e ser integrativa para todos, né? Porque enquanto um não se sente integrado naquela experiência, a música pode não estar sendo a melhor opção para aquela situação, para aquele contexto, né? Perfeito, Ivan. Sim, acho que a gente tem que pensar que a música, como qualquer coisa, na verdade, ela pode ser utilizada de uma forma, às vezes até com uma boa intenção, né? Mas sem estar medindo exatamente o efeito daquilo que a gente está oferecendo para a pessoa, né? Então a música ela pode, não, em algumas situações, ela se transformar muito mais numa poluição sonora do que num estímulo que seja benéfico para o desenvolvimento daquela pessoa ou para até mesmo para causar um bem-estar, para causar um momento de passar o tempo de uma forma mais agradável, né? Por quê? Porque às vezes não está sendo bem usada. Né? E aí, por não estar sendo bem usada, ela pode causar irritação, ela pode causar até mesmo um atrito, né? Porque, eu gosto de tal música, mas eu não gosto, eu prefiro sertanejo, eu prefiro samba, eu prefiro funk, enfim, né? E aí começar essa briga, porque cada um está falando de gosto, está falando de preferência e não de uma experiência que possa estar sendo efetivamente compartilhada. Né? Muito interessante. E pensando um pouco nas neurociências da música, a gente consegue falar que a música, ela trabalha muito com as emoções, ela lida muito com as memórias afetivas, e pode ser que se alguém não tiver a consciência do que pode acontecer com aquele sujeito durante uma experiência, pode desencadear uma outra crise, talvez, né? Pensando Sim, assim, bem exageradamente, mas pode ser que aconteça. pode. Pelo fato de estar ligada com o circuito das emoções e das memórias, né? E, enfim, Sim, a música ela é um forte ativador de memórias, né? sim. Então realmente algumas memórias nem sempre podem estar sendo vivenciadas com uma valência positiva, né? Elas Uhum. podem estar sendo vivenciadas com uma valência negativa e aquela lembrança daquele fato, aquela emoção que vem à tona naquele momento, pode não estar sendo bem elaborado pela pessoa. E aí isso a pessoa, se não tiver acolhida, né, se não tiver alguém que possa dar alguma contenção para ela, não contenção física de segurá-la, mas Uhum. dar um acolhimento mesmo, né, dar um chão, um campo seguro para que ela possa vivenciar até mesmo essa emoção negativa, porque às vezes a gente precisa atravessar esse momento negativo para poder, né, chegar do outro lado. Né? Uhum. Se não tiver isso, às vezes as pessoas podem não dar conta. Né? E aí isso Sim. pode causar mal para a pessoa ao invés de causar bem. Enquanto musicoterapeuta, um dos principais objetivos que eu tenho é, nas sessões é justamente isso, assim, a pessoa conseguir ter uma consciência para expressar essas emoções de uma maneira consciente Uhum. mesmo. Uhum. Porque a gente percebe que, às vezes, num momento de uma grande dificuldade na vida, às vezes são ações e pensamentos que não são muito conscientes, e como que a gente pode trazer isso em musicoterapia para desenvolver mesmo esses caminhos, né, de autoconsciência, expressar essas emoções e também até ampliar essa consciência a partir dessa experiência musical. E Com uma coisa certeza. muito interessante que a gente faz bastante em saúde mental são as composições musicais, né? Que a gente
E muitas essas composições elas podem talvez surgir por uma paródia ou por uma composição inédita, que a gente visa justamente isso, expressar essas emoções com clareza, com coesão e conseguir expressar isso num ritmo, num pulso, numa harmonia, nesse chão que você falou que o musicoterapeuta abarca, né? O musicoterapeuta abraça essa pessoa que consegue expressar todos aqueles sentimentos que pode ser que estejam desorganizados e a música, pela sua forma ordenada e métrica, ela pode organizar aquela expressão, daquela subjetividade. Enfim, é muito Com interessante certeza. pensar, né, nessas formas, né, de se expressar em música, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção nisso que você está falando, que é muito legal, Ivan, é que a música, quanto uma forma artística, né, ela realmente ela tem um conteúdo, digamos assim, eventualmente que está sendo expresso, mas existe também um cuidado com a forma de expressar esse conteúdo, né? A forma como você organiza essa expressão. E isso pode ser muito interessante, e aí isso não é coisa só da música também, isso é algo que a gente compartilha, digamos, com diversas outras formas de expressão artística, né? Então é Sim. algo que vale para musicoterapia, mas vale também para arte terapia, vale para biodança, vale para psicodrama, vale para diversos outros tipos de trabalhos terapêuticos com elementos artísticos, né? Que é você não só estar tá pensando na expressão, né, no conteúdo do que está sendo expresso, mas também na forma como você está expressando aquele conteúdo. E a partir daí você vai ampliando a sua consciência disso. E o processo de composição é muito legal porque você vai ganhando consciência do que você está expressando, de como você está expressando, você Uhum. consegue organizar essa expressão, você consegue exercitar a organização dessa expressão, né? E aí também eu queria chamar a atenção de que musicoterapia, né, diferente de outras práticas às vezes que acontecem de música e promoção de saúde, a gente não tem só uma coisa de receber a música. Em Sim. geral, na musicoterapia, a gente tem uma prática mais ativa de fazer música. Lógico que existem momentos de audição musical, né? Que pode ser uma audição musical e meditação até, pode ser uma audição musical e movimento, pode ser uma audição musical e você perceber como que o som vibra no seu corpo, por exemplo, pode ser uma audição musical no sentido de escutar uma canção e depois refletir e dialogar sobre o conteúdo daquela canção, por exemplo. Mas também existe toda uma outra forma que no Brasil se costuma chamar de musicoterapia interativa, que Uhum. são as práticas de improvisação musical, de composição, né, como você acabou de mencionar, e também as práticas de recriação, quando você toca ou canta músicas que já existem, né, dentro da prática cultural aí diversa das pessoas, né. Uhum. E uma coisa que eu queria também chamar a atenção é que não existe um tipo particular de música ou de som que é utilizado em musicoterapia e outro que não é. Um que é bom e outro que não é bom. O Uhum. musicoterapeuta trabalha com todos os tipos de som, com todos os tipos de música, né? A gente fala que a musicoterapeuta, inclusive, ele não pode ter preconceito musical, porque ele vai entrar, né, para que ele possa estar em contato com o outro, ele tem que entrar na experiência desse outro, né? Se esse outro permitir, logicamente, mas ele vai estar tentando compartilhar essa experiência musical do outro, ou seja, o musicoterapeuta vai até onde essa outra pessoa está. Então, se a experiência musical dela é um samba, vamos ao samba. Se a experiência é um funk, vamos ao funk. Se é uma música religiosa, vamos de música religiosa, né? Então, de um certo modo, uma sessão de musicoterapia pode abranger vários elementos diferentes, né, da música, e o que pode não ser visto, por exemplo, numa outra experiência numa prática de cura, por exemplo, que a gente percebe que pode ser que é apenas uma música ou apenas um estilo de música e talvez um sujeito não se expresse o que ele gostaria de expressar porque ele tem que se adequar àquele contexto que Sim, está já proposto em uma outra prática. Por isso com que eu acho certeza. interessante a gente pensar em musicoterapia enquanto ciência, né? É a ciência que busca acolher e investigar todos os elementos, né? Analisar e propor alguma intervenção
naquele momento, né? Decidir em qual momento intervir ou não, enfim, eu penso muito nisso assim, não, claro, não desmerecendo as outras práticas que eu participo, eu gosto, eu frequento, mas reafirmando, enquanto musicoterapeuta, essa importância do ouvido do musicoterapeuta em acolher mesmo todas as demandas que aparecem musicais naquele contexto, né? Sim, eu acho que é muito importante isso que você falou, assim, a gente como musicoterapeuta não desmerece outros tipos de práticas de música e promoção de saúde, só que não é o que a gente faz, né? O que a gente faz é uma coisa pequenininha dentro desse campo enorme que é música e promoção de saúde, mas isso daqui para poder fazer tem que ter uma formação específica, tem a metodologia adequada, tem princípios, né, de como você utiliza, né? Então isso daqui é algo que faz parte de um universo maior, né, de possibilidades, de usos da música para promoção de saúde, mas isso daqui é algo que é um campo de atuação específica de um determinado tipo de público, que é as pessoas que se formam realmente para serem musicoterapeutas. Então, não desmerecendo qualquer outro tipo de prática, né, desde práticas comunitárias, né, até práticas do dia a dia ou até mesmo práticas intencionais, né, de outros profissionais da saúde, por exemplo, né? Só pegando aqui alguns exemplos rapidinho. Quando você, sei lá, você acorda de manhã e você coloca uma música que você gosta para aquilo te ajudar a animar, para despertar, para você, digamos assim, mudar, criar um ambiente, um clima gostoso para o seu início do dia, né? Você está usando a música como um elemento de regulação emocional, que é uma prática de promoção de saúde sua, uma prática individual, mas isso é musicoterapia? Não. Né? Por exemplo, um idoso que vai lá participar de um coral de terceira idade, né? Isso é extremamente importante para a manutenção da vida social dessa pessoa, né? Ela está aprendendo coisas novas, ela está tendo uma experiência compartilhada, né? Então ela está se sentindo, cria uma sensação de pertencimento importante muitas vezes para o idoso, porque aí ele já se aposentou, muitas vezes os filhos já saíram de casa, e aí ele está sozinho no mundo, e aí ele parece que percebe que ele não ele se sente muitas vezes como não tendo um lugar para ele, e ali ele tem um grupo no qual ele pertence. Isso é extremamente importante para promover a saúde das pessoas. Mas isso é musicoterapia? Não. Mas isso não deixa de ser importante que isso aconteça, né? Tanto usar a música lá de manhã para acordar, para regulação emocional, a prática de música comunitária, né? Desse, por exemplo, desse grupo aí de terceira idade, coral de terceira idade, ou qualquer outro tipo de prática desse tipo, né? Você até mesmo a educação musical, né? A educação musical pode promover saúde, né? E é importante a gente lembrar disso, porque a educação musical, enquanto educação, pensa-se no desenvolvimento dessa pessoa, então pode ser sim uma forma de promoção de saúde, só que a educação musical promove saúde, mas não é musicoterapia. Musicoterapia é uma outra forma, nem melhor nem pior, mas é uma outra forma de se promover saúde com a música. Pensando na promoção da saúde, é um direito e um dever de todo cidadão, né? De todo mundo Com certeza. merece e precisa ter essa promoção de saúde. Você considera que a musicoterapia, ela é imprescindível, assim, nessa questão da promoção da saúde? Ou você acha que ela, assim, não precisa, dá para resolver com outra situação? Eu sou suspeito para falar, né? Mas assim, eu acho que existem coisas que a gente consegue por meio da musicoterapia que a gente não consegue por meio de outras formas de terapia, ou que a gente às vezes demora muito para alcançar determinados tipos de efeito por outras formas, tá? Então, eu já tive experiências, né, como mencionei aí, que eu trabalho muito com crianças com autismo e outras condições aí de desenvolvimento também, neurodiversas. Muitas dessas crianças, às vezes, ela tem um processo de contato com o outro, de desenvolvimento muito facilitado pela experiência musical. Uhum, Não que outras formas de terapia não possam ajudá-la, mas às vezes o caminho é mais longo, o caminho é mais árduo, né? E se a gente consegue ir de uma forma mais fluida, com menos sofrimento e mais rápido, com menos perda de tempo também, né? Para uhum. essa pessoa, por que não? Né? Então, assim,
seria muita onipotência falar que musicoterapia é imprescindível, né? Uhum. Mas com certeza ela pode ser extremamente útil e às vezes ser mais útil do que outras formas de terapia, isso com certeza, né? Agora a gente, logicamente, a gente tem que ver o que é a maior necessidade para aquela pessoa naquele momento. Então, para aquela pessoa naquele momento, talvez seja mais importante uma outra forma de terapia ou uma outra forma de promoção de saúde do que a musicoterapia, né? Uhum. Mas que a musicoterapia, a princípio, ela pode ser útil e muito importante no desenvolvimento da saúde para todas as pessoas, sim. Né? Inclusive a gente brinca que a gente trabalha da fecundação ao óbito, né? Assim, Uhum. não tem esse limite de idade. A musicoterapia é só com crianças, musicoterapia é só com idosos. Não. Né? A gente trabalha desde de um pré-natal, ou seja, a pessoa ainda dentro ali da barriga da mãe, até o momento efetivamente dessa passagem do óbito. Né? Sim, e pelo fato da ferramenta, né, em musicoterapia ser a música, a forma de se expressar pode não ser verbal, e Uhum, isso é muito positivo para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade em se expressar, ou às vezes não conseguem se expressar verbalmente, e em música conseguem dialogar musicalmente através de improvisações, por exemplo. Então, sim. pensando em música enquanto uma linguagem, é muito interessante a gente perceber que essa integração que a música em musicoterapia propõe, todo mundo consegue se expressar em alguma maneira, né? E Uhum, isso é muito sim. positivo, assim. Por isso que, eu concordo com você que seria muito grande falar que é imprescindível, mas eu percebo, assim, que são poucas as práticas que não trabalham com a linguagem verbal, né? E Sim. não é? E, enfim, eu gosto muito de pensar nisso porque é, a expressão, né? A expressão do corpo, a expressão da música é algo natural de nós, seres humanos, né? E Sim. estimular isso para buscar saúde, para promover saúde, principalmente promover a saúde mental, né? Nesses momentos tão difíceis, é muito bacana. Eu acho que é interessante a gente pensar, concordo plenamente com você, Ivan, e eu acho que é importante a gente pensar assim, talvez para quem esteja nos ouvindo, lembrar o que a gente está chamando de música. A gente Uhum. não está chamando de música só aquela coisa bonitinha que a gente ouve no rádio, ou atualmente, sei lá, no player, Spotify. tipo um Spotify da vida, no YouTube ou qualquer outra coisa do tipo. Né? Música é uma organização de sons e silêncios. Né? Uma combinação organizada de sons e silêncios. Então qualquer coisa pode virar música, né? Uhum. Uma respiração pode virar música, Um um riso. movimento pode virar música, um piscar de olho pode virar música. Né? Sim. Então, isso realmente, a gente como musicoterapeuta, tem essa concepção de música muito mais abrangente do que muitas vezes existe uma concepção, né, no senso comum, digamos assim, do que seja a música, para Uhum. incluir qualquer movimento, qualquer som. A gente pode fazer aquilo virar música no momento em que a gente está combinando esses sons e os silêncios. Né? Sim. Então tudo vira música, tudo pode virar música. Né? Enquanto nem tudo consegue ser expresso, nem tudo consegue ser pensado, elaborado por meio, por exemplo, da linguagem verbal, né? Uhum. como você mencionou. Sim. É. Olha, eu tô achando assim muito interessante esse assunto, mas se for a gente vai ficar horas falando, né? Eu, Com assim, certeza. para concluir aqui, eu gostaria de falar assim um pouquinho que, enquanto musicoterapeuta, né, reforçando mais uma vez, há uma grande dificuldade de ser musicoterapeuta atualmente no Brasil, porque não é uma profissão regulamentada Uhum. ainda, mas está Ainda. nesses processos aí na justiça, enfim, já está no trâmite, mas até então não é uma profissão regulamentada. E eu acho que, enquanto musicoterapeuta, esse é um grande limitador para ter mais musicoterapeutas, né? Porque eu percebo que não é todo mundo que quer sair do terceiro ano e fazer a graduação de musicoterapia, até porque não tem tanto espaço assim. Mas é muito interessante a gente ver quantas coisas podem ser benéficas em musicoterapia, né? Sim. Você É, tem alguma eu, coisa a eu, falar em relação a isso?
Eu concordo com você, assim, que é, talvez a gente tenha ainda uma certa desvantagem em relação a outros tipos de prática, porque a gente não tem uma profissão regulamentada ainda, né? Tá no processo, tem um projeto de lei, já foi agora aprovado numa primeira comissão na Câmara dos Deputados, está na segunda comissão para ser votado, enfim, o processo está andando aí. Porém, é, a gente às vezes pode se enganar no sentido de que eu não vou ser musicoterapia, não vou estudar, né, fazer uma faculdade ou enfim, um curso de formação de musicoterapeutas, porque eu não vou conseguir um emprego depois. Pelo contrário, né, assim, eu acho que é mais fácil você encontrar um advogado desempregado, porque tem tanto advogado por aí, né? Verdade. Quantos advogados se formam por ano no Brasil, né? Uhum. Do que, ou melhor, bacharéis em direito, né? Porque para ser advogado você tem que passar lá no exame da UAB. Mas se formam trocentos mil bacharéis em direito por ano e nem isso talvez não tenha emprego para todo mundo. Se formam talvez trocentos mil engenheiros por ano e talvez não tenha emprego para todo mundo. Mas para musicoterapeuta existe um campo de profissional ainda muito grande a ser conquistado, né? Então, se por um lado a gente não tem uma profissão regulamentada, por outro lado a gente tem uma possibilidade de crescimento ainda de musicoterapia no Brasil enorme, porque nós ainda somos relativamente poucos, né? Então, tem um potencial aí, um espaço para crescer em termos de local de trabalho que é muito grande, sem dúvida alguma, né? E aí, falando sobre a questão da formação, aqui eu falei várias vezes sobre formação, né? Como eu disse, eu sou professor na Universidade Federal de Minas Gerais, onde a gente tem uma formação de musicoterapia dentro da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, mas para aqueles que tiverem interesse em saber aonde tem outras formações em musicoterapia no Brasil, eu recomendo que vocês procurem a informação no site da UBAM, União Brasileira de Associações de Musicoterapia. Lá você vai ter uma lista por estado de quais são os locais onde existem cursos de formação que são recomendados pela UBAN, né, que são cursos assim que foram avaliados, são cursos que são considerados como de qualidade de formação de musicoterapeutas, né? Então, para aqueles que tiverem interesse, recomendo buscar lá no site da União Brasileira de Associações de Musicoterapia, UBAN. Legal. Eu acho que vou fazer uma última pergunta, já que você está falando disso. Igual a gente estava falando das pessoas que utilizam a música para promover saúde, essas pessoas, elas podem dizer que estão fazendo musicoterapia ou elas talvez precisam modelar essa nomenclatura, respeitando essa ciência que já tem, ou se não, o que elas fazem é musicoterapia. Acho que a gente comentou isso no início, mas acho que para finalizar seria interessante a gente falar um pouco. É, assim, é importante a gente lembrar que música não é exclusividade do musicoterapeuta, né? Uhum. Então, logicamente, várias pessoas podem utilizar a música para promover sua saúde individualmente ou como uma forma de trabalho ali para melhorar a saúde de outra pessoa, né? Porém, nem todos os usos da música são musicoterapia, né? Uhum. Existem a necessidade de você ter uma metodologia adequada, você ter uma fundamentação, você tem princípios, você tem técnicas específicas da musicoterapia, que é justamente isso que vai determinar se aquilo é musicoterapia ou não. Como essas pessoas, volto a falar, não quero desmerecer de forma alguma o trabalho de qualquer um, Uhum. mas a gente só tem que diferenciar o que é musicoterapia do que são outras formas de música e promoção de saúde que não poderiam, a princípio, estar utilizando o nome de musicoterapia. Mas nem por isso deixam de ser formas importantes de utilização da música e promoção de saúde, né? Mas Sim. musicoterapia é a utilização de metodologias, de técnicas, de princípios, de fundamentos, de teorias que são próprias do musicoterapeuta, né? Então o termo musicoterapia deveria ser restrito a esses profissionais. Só para fazer um paralelo aqui, né? Qualquer pessoa pode conversar com o outro
por exemplo, como nós estamos conversando aqui, né? E isso, digamos, ser uma forma de, por exemplo, eu tentar te ajudar por meio de uma conversa a esclarecer sobre o que você está passando, que você ganhe consciência sobre o que está acontecendo com você, que você pense em outras possibilidades de ação a partir dessa nossa conversa, etc. Uhum. Mas isso é psicoterapia? Isso vai fazer de mim um psicólogo? Não, né? Então, assim como a conversa, né, o diálogo não é exclusivo do psicólogo, mas a utilização de metodologias, teorias, princípios, técnicas psicoterápicas é exclusividade do psicólogo, a música não é exclusividade do musicoterapeuta, mas a utilização de teorias, métodos, fundamentos, princípios, técnicas, etc., musicoterapêuticos é exclusividade do musicoterapeuta. Então, não é tudo que é conversa, que é psicoterapia. Não é tudo que é uso da música, que é musicoterapia. Mas, logicamente, não desmerecendo, né, Uhum. todos os outros trabalhos. Pelo contrário, existem muitas pessoas que fazem trabalho ali com música e promoção de saúde que são maravilhosos, são extremamente importantes. Né? Só que precisa pensar e saber usar o nome adequado. O que é musicoterapia e o que não é musicoterapia. Então, talvez seja o caso de encontrar um outro nome para dizer, para falar sobre o que está fazendo, que não seja musicoterapia. Sim. Ó, maravilha, Renato. Adorei essa nossa conversa. Eu acho Uhum. que a gente tá, podia finalizar por Sim, aqui. O que que você está achando? adorei também conversar, Ivan, e eu acho que a gente conseguiu, de um certo modo, cobrir um campo vasto aí de informações, né? E a gente também, para aquelas pessoas que vão estar nos assistindo, a gente se coloca à disposição depois para poder estar Ótimo. dialogando, passando mais referências, né, informando mais sobre alguma outra coisa que seja necessário. Tá? Muito obrigado por esse bate-papo aqui. Maravilha. Eu vou colocar os nossos e-mails aqui na legenda. Aí quem quiser entrar em contato pode enviar um e-mail. A gente pode manter contato, porque por estar num evento assim com limite de tempo, então a gente pode continuar essa conversa depois, né? Eu Com agradeço certeza. também quem assistiu essa nosso bate-papo. Virou um bate-papo, mas enfim, espero que tenha esclarecido um pouco mais sobre a musicoterapia, saúde mental, as práticas integrativas e complementares em saúde. E seguimos em frente. Um abração, Renato. Um abraço então, Ivan. Até mais, Até mais, pessoal. Obrigado. gente. Tchau, tchau. Valeu.